2023 é um ano de bastante incerteza. Muitas coisas podem dar errado. Então, para nós, preparadores sobrevivencialistas, chegou a hora de avaliar quais são as principais ameaças que nós podemos enfrentar no ano que vem, para que nós possamos encontrar estratégias para lidar com elas. Eu já começo avisando aqui. O meu objetivo não é dizer para você que 2023 o mundo vai acabar. Eu estou aqui para mostrar para você o que pode dar errado. Isso significa que vai dar errado? Nós não sabemos, ninguém sabe. Eu vou te mostrar algumas projeções de cenários que estão complicados para que você não seja pego de surpresa. A expectativa é que tudo seja lindo e maravilhoso, mas e se não for, o que é que você vai fazer? É esse o objetivo de hoje. Nós vamos começar a nossa análise do potencial de 2023 com as ameaças a nível global. Por mais que o nosso país não esteja na sua melhor forma, eu acho que é importante não ignorar o que está acontecendo no mundo. O que acontece longe de nós também impacta a nossa vida. Eu sei que é muito difícil da gente entender qual é a ligação direta entre, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia no preço que você vai pagar no mercado. Mas entenda que tudo neste mundo é conectado. E o que acontece lá também vai impactar você aqui, certo? Então vamos começar pelo ambiente externo para depois entrar no nosso país. Ameaça número 1. Potencial escalonamento para uma guerra nuclear entre Rússia e Ucrânia. Eu não sou um especialista em geopolítica, mas nós estamos observando uma mudança de paradigma na guerra da Ucrânia versus Rússia. Quando essa guerra começou, nós ficamos pensando, nossa, a Rússia vai ganhar e o que é que vai acontecer? Agora, parece-me que invertemos esse polo de comparação e estamos observando para uma nova pergunta, que é, o que é que vai acontecer se a Rússia perder? É sabido que a guerra tem se estendido por muito mais tempo do que o planejado e a Rússia tem gastado muito mais do que o seu orçamento ideal para esta operação especial, mais conhecida como invasão, e que de fato isso vai gerar repercussões gigantescas, tanto na economia russa como em vários outros aspectos a nível global. Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que a Rússia seria capaz de fazer uma bomba nuclear suja para desencadear um conflito nuclear? Ou será que a própria Ucrânia poderia fazer um ataque estilo false flag para detonar uma bomba nuclear em seu próprio território? A gente nunca vai saber. O fato é que, pela primeira vez desde muito tempo, estamos na beira de um potencial conflito desse tamanho. Nós temos vários países se envolvendo de maneira indireta nesse conflito e cada passo que acontece nele precisa ser monitorado. Afinal, quando falamos de uma potencial ameaça nuclear, estamos falando de um risco global, de um colapso global. Por isso, é importante estar atento. Eu já falei por diversas vezes aqui para você que se nós enfrentarmos uma hecatombe nuclear, as chances de sobrevivência são pequenas. Nós teremos fome mundial, teremos crises das... Nossa, eu não consigo nem imaginar que cenário trágico seria. Mas, se você quiser que a gente faça um vídeo específico pensando em o que fazer em caso de uma guerra nuclear, coloca nos comentários que a gente pode pensar em um conteúdo que seja minimamente realista para falar do assunto. Além da ameaça nuclear, nós temos um outro problema logístico que aconteceu com essa guerra. A Ucrânia é uma das maiores produtoras de grãos do mundo. Ela exporta para inúmeros países. Por exemplo, o Egito é extremamente dependente do trigo ucraniano. E desde que a guerra começou, isso simplesmente desapareceu. Os portos estão com grãos apodrecendo. O bloqueio russo, que já se estende por muito tempo, diminuiu drasticamente as exportações de grãos. Isso gera uma demanda gigantesca que não está sendo atendida no mundo. Então há possibilidade desta guerra diminuir drasticamente o acesso à comida de vários países. Para eu não entrar em aspectos muito específicos sobre isso, eu prefiro que você veja um vídeo, que tem inclusive legendas em português, é só você ativar as legendas, de um canal muito bom que é o Real Life Lore. Eu vou deixar o link aqui embaixo, nos cards aqui em cima, onde ele explica por que a guerra na Ucrânia pode causar fome mundial. Eu vou deixar aqui em cima, porque lá é um conteúdo bem focado nisso, bem técnico sobre isso, que eu não tenho competência de dizer para você, mas realmente esteja ciente que esse aumento de demanda por grãos e obviamente um oferecimento completamente ineficiente vai gerar mudanças no nosso mercado. Por fim, no que tange a essa guerra da Ucrânia, nós estamos observando também uma mudança de comportamento entre as nações. Nós estamos vendo alianças sendo feitas. Por exemplo, há uma aproximação cada vez maior da Rússia e da Índia e também da Rússia e da China. Você percebe que algumas nações estão se alinhando de forma diferente. Essas alianças afetam diretamente as negociações e comércios. Isso significa que uma nação que é aliada da outra e está estreitando relações vai priorizar negociar com ela.
e isso naturalmente pode mudar o curso de oferecimento de matérias-primas, de alimentação e de uma série de outros fatores. Por exemplo, no nosso Brasil, nós temos uma dependência gigantesca dos fertilizantes russos. Se por acaso o Brasil não tiver uma boa relação com a Rússia, nós podemos ter falta dessa matéria-prima. E essa matéria-prima, que é aquela que produz todas as nossas colheitas, deixa de existir, logo faltam grãos, logo a gente tem um problema sério com comida no nosso país. Muita gente diz que o Brasil é o celeiro do mundo, quando na verdade não. Nós dependemos de insumos de vários lugares diferentes para produzir o que a gente produz. Mas nós vamos entrar nisso no próximo tópico. O nosso segundo ponto de ameaça aqui são os problemas na cadeia logística a nível global. Desde a pandemia, nós já estamos com uma série de problemas na distribuição de matérias-primas básicas para a área da indústria, desde minérios ou até mesmo elementos mais complexos como processadores. É sabido que o ciclo de construção de processadores está bastante defasado. Não é à toa que você pode ver que alguns carros de modelos mais novos estão trazendo menos equipamentos eletrônicos. Não é porque eles querem algo analógico, é porque não há equipamento suficiente para construir sistemas mais complexos. É este o nível de disrupção que nós temos no momento. E mais uma vez, eu vou passar por cima disso de uma forma bem simples aqui, para que nós possamos ir evoluindo e entender como isso impacta a sua vida pessoal. Eu sei que agora você deve estar pensando, e daí se um container atrasar um mês? Mas lembre-se, tudo na vida tem uma ligação direta. Se você tem um problema sério com o acesso à matéria-prima, a indústria que produz aquele bem que você vai consumir acaba tendo que aumentar o seu preço porque ela está com um atraso de produção e você paga mais caro no final da linha. Tudo isso vai impactando uma série de fatores que vão virando uma bola de neve. E é por conta de, bom, não só por isso, mas é também por conta desse problema de cadeia logística que nós estamos prevendo um cenário de recessão econômica global em 2023. E esse é o nosso próximo ponto. Todas essas tensões geopolíticas, volatilidades de mercado e problemas de suprimento geram naturalmente um menor crescimento econômico porque os investimentos se tornam mais incertos. Os investidores, as pessoas que têm dinheiro, elas ficam receosas de gastar dinheiro quando as coisas estão incertas. E naturalmente isso faz com que você tenha menos mercado rodando na sociedade, menos capital rodando em um ambiente econômico. E isso naturalmente cria um crescimento econômico menor e gera uma série de outros problemas. Somando isso a uma taxa de inflação maior do que esperada para os países principais na economia, que são os Estados Unidos, os países europeus e a China, nós vemos que esses países estão com uma inflação um pouco mais alta do que o esperado e isso bagunça todo o sistema global econômico. Para você ter uma ideia, a China, que é uma das grandes potências industriais do mundo, está passando por um processo de desaceleração gigantesco. Eles estão com uma série de crises internas, com protestos acontecendo por conta dos lockdowns e uma série de outros fatores, que levou a China a atingir o menor índice de crescimento nas últimas 4 décadas. Ou seja, um país que é conhecido por crescer drasticamente a cada ano que passa, já começou a também desacelerar por conta de uma série de problemas internos. Isso naturalmente vai respingar em todo mundo. Mas o que significa isso, né? Falando em termos mais óbvios, né? Inflação é quando o seu dinheiro vale menos. É quando você espera comprar algo com R$100 e agora não dá mais. Agora aquilo custa 120. Então essa inflação ela também impacta a nível nacional e a nível global. Para você ter uma ideia, os países desenvolvidos estão com a expectativa de enfrentar mais ou menos 6,6% de inflação no próximo ano, enquanto os países em desenvolvimento, e aí entra o nosso país, estão esperando até 10% no aumento da inflação. Isso significa, em termos mais simplificados e um pouco errôneos, de que o seu dinheiro vai valer 10% a menos. Ou seja, as coisas vão ficar 10% mais caras. Essa é a expectativa para o ano de 2023. Eu vou falar mais profundamente sobre a questão do aumento dos preços mais à frente. Primeiro eu estou só colocando os fatos aqui para você e depois a gente pensa um pouquinho sobre como que a gente pode se preparar para isso. Mas vamos agora falar de outros aspectos que também são preocupantes. Falando ainda em China, nós temos uma ameaça muito importante de trazer aqui. Essa é uma especulação, mas que vale ficar atento também. Nós estamos acompanhando que na China está havendo medidas de lockdown extremamente severas, que inclusive colocam ali a possibilidade de você prender pessoas dentro de prédios. Nós vemos alguns vídeos, é difícil você discernir o que é verdade, o que não é,
mas tudo indica que as coisas estão muito sérias por lá. Falam de campos onde você prende pessoas contaminadas pelo Covid, falam de portas de ferro sendo soldadas para as pessoas não saírem de seus apartamentos. Isso é extremamente preocupante, porque o Brasil é conhecido por importar políticas externas. Então, nós temos que ficar atentos, porque se de fato em 2023 tivermos uma maior presença de novo das contaminações por Covid, pode acontecer lockdowns mais restritivos ainda. Então esteja ciente de que o que está acontecendo lá fora fideliza e valida a possibilidade de trazer as mesmas estratégias para o nosso país. Então, muito cuidado com isso, esteja ciente de que nesse momento a gente está num risco iminente de, inclusive, um certo maquiamento econômico com a aplicação de um novo lockdown. Variações mais extremas de clima também são esperadas para 2023. Você tem acompanhado uma progressão nos eventos climáticos e a tendência é que isso continue aumentando. Se esse ano nós tivemos chuvas fortes, secas fortes, enchentes, frio, calor acima da média, entenda que no ano que vem a progressão é que isso continue aumentando. Ou seja, se neste ano você enfrentou temperaturas muito altas, saiba, em 2023 você terá temperaturas iguais ou a expectativa é de que elas sejam ainda maiores. Isso naturalmente pode impactar na sua qualidade de vida, né? Ninguém gosta de ficar no calor, mas o problema não é esse. O problema está na produção alimentar. Para você ter uma ideia, é estimado que nós precisaríamos de aproximadamente 2 anos de colheitas perfeitas para repor todo o nível de grãos que nós temos a nível global, para que nós pudéssemos reaver o déficit que foi causado nos últimos tempos. Veja, 2 anos de colheitas perfeitas. Isso não vai acontecer. Então, conforme os climas vão se intensificando, conforme a gente tem cada vez um ambiente mais errático para produzir alimentos, nós teremos menos comida disponível. Isso pode gerar menos abundância de alimentos no mercado e, naturalmente, a comida vai ficando mais cara, porque ela vai ficando mais difícil de ser produzida. Então veja que a nível global nós temos uma série de problemas acontecendo. Eu não estou aqui de maneira nenhuma trazendo essa visão para você como um especialista. É um resumo grosseiro do que nós poderemos ver acontecendo no mundo em 2023. Temos guerra, ameaça nuclear, recessão econômica, problemas de distribuição de os mais diferentes tipos de coisas, temos também problemas de produção alimentar. Mas e como é que fica o Brasil nessa história, né? Como é que fica o nosso país? Logo de cara eu já vou deixar bem claro para você. Eu não tenho a menor ideia do que esperar do Brasil em termos políticos, sociais e culturais. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as coisas estão bem confusas, tem muita polarização, tem muitas coisas em andamento que estão gerando problemas entre os poderes que nós temos neste país e eu não sei o que vai acontecer. Se eu te disser o que vai acontecer em 2023, eu vou estar mentindo. Então, no que tange ao aspecto político, não dá para saber. Agora, no que tange ao aspecto econômico, a gente pode fazer algumas potenciais previsões. A primeira previsão, infelizmente, é de que o Brasil vai crescer muito pouco em 2023. Em 2022, nós tivemos um crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, em 2,8%. A estimativa é que neste ano nós tenhamos apenas 0,75%. Ou seja, um crescimento muito pequeno. Uma outra tendência que pode acontecer do ponto de vista econômico, e os amigos mais especializados comentem por favor aí abaixo, é que com o aumento da inflação, o Banco Central, para tentar conter essa inflação, vai aumentar os juros. E isso, infelizmente, vai começar a deixar o crédito cada vez mais inviável, ou seja, os financiamentos e a compra à base de crédito vai se tornar cada vez mais difícil para o brasileiro comum. O que isso significa? Que você aí na sua casa provavelmente vai ter dificuldade de fazer compras de bens duráveis. Isso significa que carros, imóveis e semelhantes ficarão cada vez mais distantes do poder de compra do brasileiro. Naturalmente, essa é a perspectiva mais conservadora. Se os juros continuarem aumentando para segurar a inflação, nós poderemos ter um problema severo, onde as empresas que também trabalham com essa concepção começam a aumentar o seu custo e tudo vai começar a ficar muito caro. Lembra que eu falei que a expectativa a nível global é de 10% de inflação para países em desenvolvimento? Então, uma coisa que eu posso te dizer com absoluta certeza, o nosso país terá aumentos bastante consideráveis nos bens convencionais, como combustível, alimentação e semelhante. E lembre-se que eu não estou aqui me baseando, olha só, eu não estou nem levando em consideração a instabilidade política em que estamos.
Eu estou te dizendo com base no cenário global onde nós estamos neste momento. Entenda que independente do presidente que está no poder, independente dos aspectos que estão regendo este país do ponto de vista político e administrativo, nós estamos falando da economia que está vindo lá de fora e respingando aqui. E agora a questão é, né? A situação está meio estranha, né? Como é que a gente pode se proteger contra isso? Como é que a gente pode sentar agora e pensar, ok, dado essa potencialidade aí de horizontes perigosos, o que eu, né, um simples brasileiro aqui, sem muito poder de compra, sem muita capacidade política, o que eu posso fazer? Vamos conversar sobre isso. Antes da gente começar o nosso papo, eu devo lembrar, nós somos preparadores e sobrevivencialistas. Qual é o nosso lema, né? Ou seja, torça pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Tudo que eu te falei aqui é preocupante, a gente fica realmente preocupado, principalmente quando você é um cara aí que tem que pagar suas contas, já é uma pessoa que está à frente da sua família, mas isso não é motivo para ficar em desespero, certo? E também não é motivo para comemorar o fim do mundo. As coisas avançam e nós nos adaptamos. Sobrevivencialistas se adaptam. Então, com base em tudo que eu te falei aqui, nós estamos vendo um mundo que está apertando as rédeas, né? De vários lugares diferentes, de vários países diferentes, você vê que as coisas estão ficando cada vez mais restritas. E a expectativa é que durante essa década a gente tenha um estreitamento ainda maior da abundância que nós temos. Veja, nós estamos agora, na minha concepção, terminando um ciclo de extrema abundância, onde você tinha acesso a tudo, você podia fazer tudo, podia comprar tudo. Eu sinceramente acho que esse ciclo de grande abundância vai começar a murchar agora. Isso significa que o mundo vai acabar? Não, significa que você tem que ficar mais inteligente no que você está fazendo, que a vida vai tolerar menos erros. Então, como eu já falei por diversas vezes aqui nesse canal, esse é o momento de você considerar a possibilidade de começar a buscar alternativas mais sustentáveis para a sua vida. Se você pode, mesmo no seu apartamento, estocar um pouquinho de comida, legal. Por quê? Porque aí você fica mais blindado contra essa inflação que eu acabei de falar para você. Se o aumento dos alimentos começar a partir de amanhã e você tem comida para 3 meses, você consegue segurar as pontas, pelo menos por um período. Se você tiver condições de colocar um vasinho na janela do seu apartamento e começar a plantar alguma coisa, você não vai se sustentar com aquilo, mas você vai estar treinando, você vai aprender a produzir comida. Essa é uma habilidade que demora tempo para você aprender. Eu ainda não sei fazer direito e eu estou tentando. Então entenda que é importante desenvolver essas habilidades, porque se um dia a situação piorar ainda mais, você já tem alguma forma de começar. É possível, dentro de uma varanda de um apartamento, você produzir comida a nível interessante. Existem canais aqui no YouTube que trazem isso para você. Tem aquele rapaz da horta de apartamento, o cara tem uma sacada onde ele produz quilos e quilos de comida. Olha que legal. Então não é impossível, exige dedicação. E quem tem que decidir isso é você. Entenda que cenários de crise, eles nada mais são do que uma aplicação de uma seleção natural. Pessoas mais inconsequentes, menos preparadas, mais impulsivas e emocionalmente frágeis sofrem mais nesse cenário, entram em vulnerabilidade nesse cenário. Enquanto as pessoas mais fortes, mais resilientes, mais preparadas conseguem se manter vivas e até mesmo, de repente, prosperar em ambientes como esses. Eu não desejo sofrimento para ninguém, mas as coisas são como são. E eu tô te falando isso agora porque, como eu disse, 2023 pode ser um ano um pouco sombrio, vai ser um ano de dificuldades econômicas, de instabilidade política, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, em vez de você ficar pensando, agora que você já entendeu, em vez de ficar pirando o cabeção no que está rolando lá fora, cara, o que você pode fazer na sua família? O que você pode fazer no teu lar para você ficar um pouco mais seguro? Essa é a grande pergunta que você tem que responder. Já faz 10 anos que aqui no Sobrevivencialismo a gente produz conteúdo de preparação para você. Então eu não vou falar tudo nesse vídeo, porque senão fica um vídeo muito longo. Mas se você quiser, se você é novo por aqui, chegou há pouco tempo no canal, entra ali na aba de vídeos, cara, tem muita coisa te ensinando muitas técnicas diferentes. A gente aqui te ensina desde criar tilápia em caixa d'água até manejar uma arma de fogo. Então nosso canal é muito amplo, muito grande e eu tenho certeza absoluta de que suas dúvidas vão ser tiradas com uma simples pesquisa no nosso conteúdo, tá? Então os meios estão aí, se adapta quem quer. Esse é o momento de se preparar para os momentos mais difíceis que estão se aproximando. Eu sei que tem muita gente que hoje não está bem, né? Eu sei que tem gente que já está em um momento de crise. Mas aqueles que ainda têm um pequeno fôlego ainda podem se preparar um pouco melhor.
E eu não quero que você fique dormindo pensando que o mundo vai ser terrível no futuro. Mais uma vez, eu repito, não é que o mundo vai ficar pior. O mundo é o mundo, independente de ser pior ou melhor. Nós temos que nos adaptar a ele. E não adianta ficar em desespero. Eu já disse isso anteriormente aqui. Quem se prepara por medo é como um rato acuado, que só ataca porque está acuado. Nós temos que adotar uma perspectiva proativa, se preparar para se prevenir, mas sempre torcendo por um horizonte mais bonito. Certo? Então eu espero que essa conversa e essas informações tenham te ajudado. Eu desejo um excelente 2023 para você, independente de qualquer coisa. Eu desejo que você tenha prosperidade no seu negócio, desejo que você tenha uma vida muito feliz e que você também consiga superar os desafios que o futuro aguarda para todos nós. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.